associada da Universidade Federal de Belo Horizonte. Ela tem experiência na área de medicina veterinária, com ênfase em fisiopatologia da reprodução animal, atuando principalmente nos temas de andrologia, biotecnologia de sêmen, eficiência reprodutiva. E tem uma pesquisa muito robusta na área de reprodução em animais selvagens também, já tendo coletado e trabalhado sêmen de jacaré, cervos, carnívoros e felinos. Então, eu queria dar as boas-vindas para a Terezinha, desejar uma ótima live para você, e se você quiser disponibilizar a sua apresentação, fica à vontade, Terezinha. A gente vai fazer da seguinte forma, pessoal, ela vai fazer a apresentação, e aí vocês vão colocando no chat as perguntas, que depois a gente vai passando para ela as perguntas, tá? Fiquem à vontade para quem quiser já ir gravando as perguntas, depois eu vou puxar de cima. E quem não quiser, depois, ao final, a gente, inclusive, abre o microfone, se a pessoa preferir, ok? Obrigada e bem-vinda a todos aí. Presidente, fique à vontade, por favor. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui falando para vocês. Primeiro, agradeço o convite, tá? Para fazer essa apresentação aí para vocês. Eu vou disponibilizar aqui a apresentação, ele verifica para mim se vai dar tudo certo, por favor. Ok aí, Lili? Só um minutinho. Liberando. Já abriu a sua apresentação. Tá ok? Podemos continuar? Ok. Bom, pessoal, é um prazer a gente poder falar um pouco para vocês. Essa live, a gente trabalha já há um tempo aí com reprodução, e desde que a gente ficou UFA, a gente começou também a trabalhar com alguma coisa de animais silvestres. Essa live não é uma live técnica para a gente ficar discutindo tecnicamente. Eu fiz uma apresentação, acho, mais para a gente fazer uma reflexão sobre essa questão da preservação e conservação das espécies, usando aquilo que é o nosso principal foco, que é a nossa especialidade, que é a andrologia. Então, o que a gente tem a dizer, primeiramente, eu gostaria de deixar uma pergunta no ar. Como que a andrologia pode contribuir para a conservação ou para a preservação de animais silvestres? E a gente vai tentar, ao longo, colocar algumas experiências, colocar alguns trabalhos que a gente vê com sucesso nessa área. Então, eu espero que a gente possa ter uma discussão legal. Vou deixar claro aqui que eu não sou nenhum expert em animais silvestres, tá? A gente está só desenvolvendo trabalho. Eu sei que tem vários colegas aqui presentes que também já trabalham com isso, e eu gostaria que a gente fizesse aqui depois, no final, uma troca de informações que eu acho que é bastante interessante. Bom, eu coloco primeiramente o seguinte: se a gente quer preservar e conservar, a gente tem que conhecer. Para a gente conhecer alguma coisa, a gente tem que pesquisar, tá? Então, se a gente pesquisar e começar a entender essas espécies domésticas, selvagens, a gente vai conseguir até ações de preservação e conservação. Então, se a gente não conhece os animais, se a gente não conhece a fisiologia reprodutiva deles, se a gente não conhece, vamos falar aqui especificamente da andrologia desses animais, como é que a gente vai querer fazer alguma ação de conservação ou de preservação? Bom, esses dois termos são termos que criam, às vezes, uma certa confusão. O que é conservar e o que é preservar? Tá? Então, primeiramente, tem que dizer que é o seguinte: o objetivo das duas é a mesma. É melhoria de meio ambiente. A melhoria de um espaço onde esses animais vivem. Mas o que é conservar e o que é preservar? Tá? Quando a gente fala de conservação, a gente está falando de proteção de recursos naturais, mas onde que se pode utilizar racionalmente, de forma sustentável, esse ambiente para as futuras gerações. Ou seja, é quando você racionalmente usa os recursos, tá? Sem agredir o meio ambiente explorado. Então, a gente hoje trabalha muito mais conservação do que a preservação, porque a preservação, ela exige
uma coisa muito maior, que é você manter a integridade e a perenidade do ambiente. Ou seja, é você tentar manter intocável uma natureza que, para você evitar que você perca a biodiversidade. Isso aqui, esse termo preservação, qualquer situação que você tenha um ecossistema, que você tenha uma espécie, que você tenha um bioma que possa estar em risco, é quando se entra com os processos de preservação. Então, o termo preservação... Só pedir para o pessoal desligar os áudios de vocês, por favor, para não haver interferência na fala da Terezinha. Obrigada. Então, o fato da necessidade da preservação integral da natureza, ou seja, proteger a natureza, veio, a partir daí, então, se criou os famosos parques nacionais, né, em diversos países, onde a gente tem um processo grande de preservação. Então, na realidade, nós, como médicos veterinários, nós trabalhamos muito mais em termos de conservação do que preservação. A gente vai falar ao longo do coisa sobre isso. Só que também não adianta você preservar o ambiente se você já não conserva a espécie, se você já perdeu essa espécie. Então, nós temos, isso aqui, ele vai junto, ou seja, a gente tem que trabalhar tanto preservação quanto conservação. Bom, uma coisa que eu coloquei aqui mais para a gente acordar. Eu achei muito interessante esse termo, que diz que é triste pensar que a natureza fala e que a humanidade não ouve. Porque, na realidade, é isso aí. O ego, o homem, com o seu ego, ele acha que ele é o topo do universo. E ele passa por cima de tudo e de todos, de todas as espécies, se sentindo superior a ele. E é aí que entra o erro da humanidade, que é onde a gente está vendo que está havendo toda uma perca de ambiente, que está havendo toda uma destruição dos ecossistemas. Quando o homem deixa o ego de lado e passa a entender o eco, ou seja, convivência harmônica de todas as espécies com o ser humano, com o meio ambiente, aí sim, aí nós temos uma resposta muito grande em termos de preservação, em termos de conservação dessas espécies. Então, eu achei muito oportuno isso aqui. O dia que o homem realmente entender que ele é parte de um todo e não ele é o ser supremo sobre uma natureza, nós realmente vamos começar a ter uma resposta, nós vamos ter vamos dizer, a conservação feita de uma forma muito mais tranquila, e esses animais que tanta gente preza também livres da extinção. Bom, aqui é só 2 relatos que eu achei interessante. Primeiro é um relato da ONU, um relatório da ONU, que ele fala que ele chocou muito a sociedade quando ele disse que em 1 milhão de espécies de animais e plantas correm o risco de ser extintos nas próximas décadas. Nossa, isso é muito drástico, isso é chocante. É chocante. E, infelizmente, é uma coisa que está aí escancarada para todo mundo ver. Só que, às vezes, as pessoas acham, mas para que eu vou preservar um tatu? Para que eu preciso de cobras? Só que isso tudo é parte de um todo. E quando uma parte de um todo é destruída, destrói-se o restante. E isso tem um trabalho da WWF, é o relatório de 2020 da WWF, que eles mostraram que de 1970 até 2018, nós tivemos uma redução de 68% nas populações que são acompanhadas, ou seja, de 4.398 populações que são acompanhadas pela WWF, eles mostraram nesse relatório que também é assustador a gente pensar que aí em 38 anos nós tivemos essa queda tão brusca na quantidade de espécies. Então, isso aqui é mais para chamar a atenção que a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Então, não adianta a gente falar assim, eu sou andrologista, eu não tenho nada a ver com isso. A gente começa por aqui, a gente tem que pensar primeiro nesse ponto. Bom, desafio nosso é imenso. Tá? Segundo o ICMBio, a última atualização do ICMBio, nós temos 12.256 táxons de fauna, sendo 8.924 invertebrados e 3.332 invertebrados.
Isso, nós estamos na lista de extinção 1.173 espécies. Isso chama muita atenção da gente, porque esse número de animais é muito alto para estar em risco de extinção. E isso, o que pode levar? Se a gente não fizer nada, eles vão desaparecer. E eu fiz questão de listar aqui que nós já temos 10 espécies que foram extintas do país, tá? Que são um roedor, 6 aves, um anfíbio, 2 tipos de tubarão e um tipo de ave que só tem cativeiro no Nordeste. Então, essas espécies, que é o rato de Noronha, que é um roedor que desapareceu, tem 6 aves, o caburé de Pernambuco, limpa-folha do Nordeste, gritador do Nordeste, maçarico esquimó, arara azul pequena e peto vermelho grande, como aves, a perereca verde de Fimbria, que é um anfíbio, e 2 tipos de tubarão, dente de agulha e lagarto, que desapareceram já, que isso fazia parte da nossa fauna. E tem outros, então nós temos mais 1.173 que está nesse rumo. Se a gente não fizer nada para ajudar, eles vão chegar nesse caminho. O que levou a essa extinção? A maioria deles foi mudança de ambiente, quebra de biodiversidade, alteração de ambiente, principalmente causada pelo homem. Uso irracional do meio, queimadas, mudança, derrubada de mata e assim por diante. Os tubarões, claro e evidente, esses são 2 tipos de tubarão pequeno, que a maioria foi pesca predatória mesmo, porque eles caíram em redes e foi indo até desaparecer. Então, esse aqui é mais para a gente chamar a atenção que existe todo um trabalho para ser feito para a gente que não ter dessas 1.173, daqui a alguns anos, falar assim, eles também não são mais 10 espécies, são mais 20, 30. Ok? Muito bem. Sem falar nisso, né, eu coloquei aqui que nós temos as catástrofes. Nós estamos vivendo um momento hoje no Pantanal muito preocupante, assim, está alarmante a situação, né, nós temos vários colegas que estão lá no front trabalhando para tentar ajudar, né, e a situação é essa aí. É fogo, é animal morto, é animal queimado, então nós estamos perdendo várias espécies, nós estamos perdendo ambientes, né, ontem mesmo passou uma entrevista no jornal mostrando que capturam os animais, mas depois vão soltar onde? O ambiente dele já foi, virou cinza. Então, além de todos esses outros problemas, a gente ainda tem, especificamente nosso, esse ano, esse grande problema, está todo mundo acompanhando aí, é alarmante a situação que a gente está vivendo. E dá muita pena da gente ver que talvez tenha espécies que não vai ser restabelecido mais, né? Então, a gente tem que realmente trabalhar para fazer o melhor que a gente pode. Bom, isso todo mundo já conhece, nós temos 5 biomas, né, que são biomas, nós temos aí o Pantanal, nós temos o Pampa, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, a Caatinga e o Amazônico. Desses ambientes, nós temos aí várias espécies que estão ameaçadas em cada ambiente. Eu não vou entrar muito nisso aqui para a gente não se alongar, mas isso são dados do ICMBio, tá? Então nós temos aí, por exemplo, só no bioma amazônico nós temos aí 160 espécies ameaçadas, e assim por diante em todos os outros biomas. Então a gente tem que cuidar para que esses biomas não desapareçam, que essas espécies não desapareçam desses biomas, porque é grande o número de espécies, e são espécies, às vezes, específicas daquele bioma único. Então, vai ter, a gente não consegue, depois que isso desaparecer, falar, eu vou tirar um animal de um bioma e colocar em outro. Eles são específicos. Bom, falando em conservação, né, então a gente tem aí 2 tipos de conservação. Nós temos a in situ e a ex situ. In situ é aquelas que mantêm a integridade do local, ou seja, mantém o ecossistema onde usa o habitat natural dos animais e ali eles vão viver e proliferar. E o ex situ é aquele que, quando você tem que tirar esse animal do ambiente, ou seja, é baseado numa variabilidade genética, tá? Então aqui é quando o animal sai do seu ambiente, ou seja, ele vai para cativeiros, ou como zoológicos, ou para criações conservacionistas, ou vão formar bancos de germoplasma. Então são 2 formas que a gente tem de conservar. Aonde que a andrologia entra nisso? Nos 2. Tanto no ex situ como no in situ, tá? A gente trabalha muito mais no ex situ. In situ,
a gente tem alguns trabalhos feitos em campo, exatamente para quebrar essa variabilidade genética, porque a gente vê muitas populações em si estão diminuindo muito devido à endogamia. Os grupos são muito restritos, então aí entra a andrologia como trabalhando, trazendo genética nova para dentro daqueles grupos para tentar diminuir essas endogamias para que as espécies realmente proliferem. Bom, in situ, eu coloquei aqui um exemplo, né, são os parques. Né, um exemplo é a Parque da Serra da Canastra, tem aqui perto de casa, vamos dizer assim. E nós temos, como exemplo, o pato mergulhão, é um dos únicos locais do Brasil que existe esse pato mergulhão. Ou seja, se esse ambiente for alterado, é uma espécie que vai extinguir. O outro é o lobo-guará. Nós temos ele em várias regiões do Brasil, mas ele é endêmico no parque. Então, ele é muito importante como uma espécie que mantém o equilíbrio. Então, essa preservação in situ, ela é muito dentro dos parques. Nós temos uma série de parques no país, nós temos que lutar para que mantenham esses parques, para a gente conseguir manter esses animais sempre dentro do seu habitat natural, que seria o melhor possível. Ex situ, nós temos zoológicos, né, que a gente brinca assim, é um mal necessário. Porque o zoológico, ele cumpre um papel muito importante. Por quê? Eles vão trabalhar animais que por algum motivo não é possível ficar no ambiente dele, então ele volta para um ambiente diferente, e onde se realiza uma série de pesquisas, tá? E onde que você tem a possibilidade de trabalhar muito mais próximo essa questão da andrologia, na inseminação, a produção de embriões, para você proliferar as espécies que no ambiente está praticamente extinto. Então, eu coloquei um dado aí, que o primeiro zoológico do Brasil foi em 1882, no Pará, e depois vieram outros. Então, a gente tem aí uma série de zoológicos hoje no Brasil que faz um trabalho de reprodução bastante interessante. Outro tipo de criação in situ que a gente tem são os criatórios conservacionistas. Aqui, hoje, nós temos uma série, eu não consegui computar o total, porque a gente tem muitos que a gente não tem dados, mas nós temos uma série de criadores conservacionistas. Eu coloquei um exemplo para vocês, que é o projeto Ontapaca, lá da Fazenda Pontal de Coronguaíba, Goiás, que é uma criação de pacas e antas em cativeiro. Então, são projetos particulares, cadastrados no IBAMA, e que ajudam muito também. Esses são centros também, normalmente a maioria são centros também de pesquisa, recebem animais que não têm condições de voltar para a natureza, como, por exemplo, um animal que foi resgatado como filhote, por exemplo, um animal não aprendeu a caçar. Então, como que você vai retornar esse animal para o ambiente? Impossível, o animal vai morrer de fome. Ou uma situação, um animal que, por algum motivo, sei lá, por exemplo, perdeu uma pata. É um animal que ele não tem chance de sobrevivência no ambiente, mas dentro de um criatório, sim. Então, esses criatórios conservacionistas, eles ajudam na manutenção também de animais que não têm condições de retorno para o ambiente natural dele e que os zoológicos não têm condições, às vezes, de receber tudo isso. E a outra forma é a formação dos bancos de hemoplasma. A gente sabe que os bancos de hemoplasma, eles conservam, né, o material genético, tanto você pode conservar por pouco tempo, tipo assim, preparou, daqui uma semana você vai usar, ou para um futuro bem longo, tá? A gente sabe que esses bancos de hemoplasma têm de sêmen, de embrião, outros tecidos também, e a maioria deles são congelados em nitrogênio líquido. Então, mantém as características originais por longo tempo. E esses bancos de hemoplasma, hoje a gente é banco de sêmen, hoje a gente tem uma série no país, a gente vai falar sobre eles depois. Né? Então, o primeiro banco oficial que a gente tem de material genético de animais selvagens é um banco que hoje é administrado pela Embrapa, ele é o primeiro da América Latina, e esse banco de hemoplasma, na realidade, é uma parceria com a Fundação Jardim Botânico, o Jardim Zoológico de Brasília. Ele estava no Jardim Zoológico, foi transferido para a Embrapa, e hoje eles trabalham em parcerias, inclusive para trabalhos genéticos de animais dentro do zoológico. Então, hoje nós temos oficialmente dentro da Embrapa, em Brasília, o primeiro banco de germoplasma animal de animais silvestres. Tá? Tem outras iniciativas, por exemplo, o Reprocon,
ele está criando um biobanco de sêmen de onças pintadas. Então, são iniciativas. Tem várias universidades também que estão começando trabalhos com bancos de germoplasma. Outro que está criando, tem um biobanco já instalado, é o Zoológico de São Paulo, né? Eles têm lá amostras de DNA, de sêmen, soro, etc. Então, assim, são iniciativas que estão ocorrendo, né? Tem vários pesquisadores brasileiros que já começaram com espécies específicas, já começaram a fazer um pequeno banco de sêmen dentro dos seus laboratórios. E isso tudo, gente, são contribuições muito importantes para que a gente tenha o futuro garantido dessas espécies. Bom, falar de animal silvestre, eu sempre digo assim, sempre tudo é desafio, né? O primeiro desafio nosso é manter a diversidade genética, porque, como eu falei com vocês, tem populações localizadas que elas têm uma alta consanguinidade, que elas têm uma alta endogamia, então nós temos um problema da diversidade genética zero quase. Então, a primeira coisa que a gente tem que, desafio nosso, é tentar manter essa diversidade. Fazendo isso como? Trabalhando em cima da reprodução, que é a única maneira que a gente tem de fazer isso. O outro desafio é o tanto que é limitado ainda o uso das biotecnologias. Por quê? Porque a gente não conhece, tem espécies que a gente não conhece nada sobre a reprodução deles, né? Então, assim, literatura, então, a gente tem algumas espécies já bem conhecidas, por exemplo, os felinos são muito estudados, mas, por exemplo, eu quero saber sobre bicho preguiça. Vamos procurar literatura sobre bicho preguiça. É muito escasso. Por quê? Porque tem muitas espécies, gente, que é muito difícil se conseguir as amostras. Às vezes por falta de exemplares, às vezes pela dificuldade de lidar com o animal. O estresse do animal durante a captura, por exemplo, para você pode matar um animal, por exemplo, cervo, é muito complicada a captura, então você tem muito problema de morte de cervo no momento da captura. Então, nós temos um desafio muito grande. Então, não é simplesmente falar assim, eu vou trabalhar com sêmen de tal espécie. Tem que se conhecer muita coisa antes disso, antes de falar assim, eu vou mexer com andrologia nessa espécie. Bom, eu coloquei aqui que estudos, assim, não é só a gente chegar lá na frente e falar assim, eu vou estudar o sêmen de tal bicho. Nós temos que começar lá da anatomia. Como é que é o sistema reprodutivo do animal, a fisiologia, maturidade, puberdade. Qual que é o período reprodutivo? A gente sabe que tem várias espécies que são sazonais para a produção de sêmen. Ciclo estral, tempo de gestação, técnica de coleta, qual que é a técnica que a gente vai usar, qual que é a característica do sêmen desse animal, tá? Produção de embrião in vitro, in vivo, assim, também, a gente tem muito pouco estudo. Então, se a gente comparar, claro, é uma comparação meio complicada, mas se você olhar o que a gente tem numa espécie doméstica em relação ao que a gente tem hoje nas espécies selvagens, é muito pequeno. Então, a gente ainda é desafio. E o desafio nosso para trabalhar lá na avaliação do sêmen, trabalhar numa criopreservação do sêmen, começa lá de cima, começa desde a gente conhecer a anatomia do animal. Então, nós temos realmente uma série de dificuldades, né? Mas, vamos pensar pelo lado positivo, né? Se a gente tem dificuldades, a gente tem desafio. Eu falo que o desafio é o que move a humanidade. E quando a gente fala de reprodução assistida, vamos entrar aqui especificamente, a gente falando de sêmen, falando de usar esse sêmen num processo de inseminação artificial de uma espécie, o que a gente vai ganhar com isso? A gente vai ganhar várias coisas. Primeiro, nós simplificamos a troca do material genético de lugares diferentes. Vamos pegar um exemplo fictício aqui. Vamos dizer que nós temos um cervo lá no zoológico de São Paulo, de uma espécie específica, vamos pegar um manzama, por exemplo, e ele só tem a fêmea. E aí, de repente, o zoológico lá de Uberlândia, ou o laboratório X tem um sêmen, por exemplo, lá de Jaboticabal, que trabalha muito com os cervos, ele tem lá no botijão de sêmen dele, sêmen daquela mesma espécie, guardado. A vantagem, você leva esse sêmen até lá, até São Paulo, faz a inseminação da fêmea e vamos aguardar, se tudo der certo, uma gestação. Eu tenho lugares diferentes. Eu preciso mandar lá para o Nordeste ter uma espécie lá que só tem um animal, né, por exemplo.
E, então, essa troca de material genético em lugares diferentes, ela só tem condição de existir se a gente tiver esse material congelado. Então, a inseminação, ela vem nos ajudar nisso daí. Né? Outra questão, reprodução de animais com deficiências físicas de comportamento. Às vezes, vamos dizer assim, um animal se machuca, por exemplo, uma fêmea, por exemplo, ela tem uma lesão, sei lá, numa pata, ela não consegue receber uma monta. Se você tem o sêmen no macho daquela espécie, você faz uma inseminação. Outras espécies, às vezes o animal tem um comportamento tão ruim que fica difícil você lidar com aquele animal. Então, você vai utilizar também o sêmen de um outro animal apenas na inseminação. Com isso, qual que é a grande vantagem que eu vejo? Como a inseminação artificial deu esse salto imenso, vamos dizer, dentro da criação doméstica, é também um crescimento de populações selvagens. Então, se você tem aí pequenos grupos, você consegue, em pouco tempo, trabalhando isso aí, conhecendo essas espécies e trocando informações, você proliferar, você aumentar essa população, que às vezes, naturalmente, você não conseguiria. Outra questão, a questão de transmissão de doenças, você não precisa nem dizer, né, a gente, como tem nos animais domésticos, nós temos uma série de doenças também selvagens, que às vezes trazem problemas reprodutivos, inclusive infertilidade. E, sem dúvida nenhuma, né, é a formação do banco de gametas, tanto de óvulos quanto de espermatozoides, aqui especificamente nós estamos falando de espermatozoides, e a produção dos embriões. Então, quer dizer, eu tenho interesse, a espécie X, ela está em risco, por exemplo, de extinção, ou ela está vulnerável. Então, vamos fazer o quê? Vamos guardar material genético dessa espécie. Vamos produzir embrião, vamos guardar gametas, e aí, para a gente, que no futuro, se essa espécie vier a ter risco eminente de extinção, a gente entra com a reprodução, ajudando nessa proliferação da espécie. Então, eu acho assim, a andrologia, sem dúvida nenhuma, ela vem cunhar, vem nos ajudar nesses processos todos. E essa questão de se conhecer, de se congelar, ter a possibilidade de se congelar e guardar esses gametas, isso aí é primordial realmente porque no futuro é ser utilizado. Né? Bom, a coleta, nós começamos para trabalhar com andrologia, nós começamos a coletar sêmen. Nós temos um problema muito sério, o principal é a intratabilidade das espécies. Então, a gente tem aí dificuldades de lidar, a maioria dos animais são muito arredios, então a gente tem que trabalhar muito específico isso. Outra coisa é a técnica de coleta. Nós não temos ainda limitado para todas as espécies qual é o método de coleta melhor que existe. O que acontece? A gente transferiu para os animais selvagens algumas técnicas de coleta de animais domésticos. Então, por exemplo, para felinos, né? Usou o gato como modelo, ótimo, foi feito ajustes, né? A Isabel, inclusive, falou outro dia sobre os ajustes que foram feitos em relação aos animais domésticos para os felinos selvagens. Então, isso é muito importante, gente, porque você não é simplesmente pegar a técnica, eu quero coletar, sei lá, vamos dizer, um búfalo selvagem, ou eu quero coletar um cervo, que tudo é ruminante, não, então eu vou pegar a mesma técnica de coleta de bovinos. Não é bem assim que funciona. Então, a gente tem que aprender. Tem muita coisa que a gente faz, tentativa e erro, como nós falamos, às vezes você não tem informação de literatura que ajude a isso. Então, a gente tem que desenvolver técnicas específicas para aquela espécie que a gente trabalha. Outra questão muitíssimo importante é o bem-estar e a segurança do animal que você está lidando. Você tem que lembrar que é um animal, que é um ser que você está lidando com ele para você fazer um processo, mas que esse animal, ele tem que ter a segurança dele garantida, o bem-estar dele garantido. Não é simplesmente falar, ele não está anestesiado, eu posso dar aqui quantos estímulos fortes eu quiser e tudo bem. A gente não é assim que a coisa funciona, não. Nós temos que ter essa ética e essa postura profissional de lidar com o animal, sempre mantendo o bem-estar dele em primeiro lugar. E, sem dúvida nenhuma, né, paralela a isso, a equipe tem que trabalhar com
segurança, com tranquilidade. Para quê? Para que você faça um bom trabalho, né? Outra questão da coleta de sêmen é a gente conseguir uma quantidade e uma qualidade boa. Isso é um problema sério, porque tem espécies que dão um volume tão pequeno que é difícil você falar assim, vou trabalhar uma tecnologia com esse sêmen. Ou outras espécies, por exemplo, felinos, dependendo da técnica que você usa, se tem a ejaculação retrógrada, se tem contaminação por urina, aí pronto, você já perdeu uma grande parte do seu sêmen ou ele todo. Então, é outro entrave que a gente tem nas coletas. E, sem dúvida nenhuma, né, nós estamos falando de animais selvagens, os animais têm que ser contidos farmacologicamente. E aí vem a pergunta, qual que é o protocolo ideal para essa espécie? Normalmente, é muito difícil você ter um protocolo pronto, você vai ter que desenvolver. E nem sempre você vai conseguir desenvolver aquele... Até você chegar no ideal, às vezes você desanima, né? Porque é tão longo o trajeto que a gente tem que manter firme, porque senão no meio do caminho a gente desiste. Então, essa contenção farmacológica, então aqui entra aquele outro lado. A gente tem que ter disponibilidade. Nós trabalhamos com andrologia, nem todos nós temos experiência com planos anestésicos, com anestesia, temos nossos colegas para nos ajudar. E se a gente for fazer isso, a gente tem conhecimento de todos os fármacos, as vantagens e desvantagens de cada um, quais são os riscos que se trazem para o animal, e a partir daí a gente ir fazendo até você chegar naquele protocolo-chave. Isso, se a gente começar a ler os trabalhos, os colegas que estão aí, que mexem com silvestre, sabem disso. Não foi na primeira que acertaram. Tentativa e erro, e foram várias vezes até chegar no ideal para aquela espécie que eles trabalham. Bom, métodos de coleta nós não vamos entrar, eu só vou lembrar que nós temos métodos que são ejaculatórios e não ejaculatórios. Ejaculatório seria o recolhimento pós-cópula, que ainda existe em alguns animais, a vagina artificial, manipulação digital e eletroejaculação. E os métodos não ejaculatórios, que é a sondagem uretral, a massagem de órgãos via retal e a coleta do epidídimo e do deferente após a morte, que é um método que tem sido bastante utilizado. Bom, outro problema que a gente tem é a questão da análise do sêmen, né? Nós temos muito pouco estudo ainda, se a gente for pensar o tanto de animal silvestre que a gente tem, basicamente a gente tem muito pouco estudo, tá? Então, assim, tem espécie que você nem conhece a morfologia do sêmen, né? Você fala assim, eu vou coletar um animal diferente e se depara com as morfologias totalmente diferentes. Aqui a gente teve uma experiência quando a gente começou a trabalhar com jacaré, e eu não tinha nem noção de como era a morfologia do espermatozoide, de repente eu achei uma estrutura em forma de S, uma cabeça em forma de S, e era um espermatozoide de jacaré. Né? Então, assim, tem poucas espécies que você já tem isso bem delimitado. Nós já falamos, outro problema é a questão do volume. Às vezes o volume é tão pequeno que fica muito difícil, porque você não tem material suficiente para você fazer vários tipos de análise. Então, assim, não dá para você, eu quero fazer todas as análises físicas, morfológicas, integridade de membrana, diacrossoma, disso, daquilo. Você não tem material. Às vezes o sêmen que você recolhe é tão pouco que você não consegue. Então, assim, é outro problema que a gente tem, que é fazer as análises. Outra questão é a sazonalidade de produção espermática. A gente tem várias espécies que a gente já conhece que o sêmen só vai ter qualidade no período reprodutivo. Tá, mas qual que é o período reprodutivo? Não sei. Depende da espécie. Tem espécies que a gente nem sabe. Por exemplo, um cervo, o período reprodutivo dele a gente sabe que é verão, mas será que quando do verão? É no período que a intensidade de chuvas está X, ou quando a umidade chega a Y. Por exemplo, nos jacarés, a gente já sabe que o período reprodutivo dele é 6 meses no ano que ele produz sêmen, os outros 6 meses ele não produz. O período reprodutivo dele depende de temperatura, depende de umidade. Então, entra esse outro problema que nem sempre você vai conseguir tocar o seu trabalho, porque às vezes você não consegue coletar o sêmen num período que você precisaria. Outra questão, qual que é a coloração de sêmen que eu vou usar para a espécie que eu estou estudando? É porque eu gosto muito desse ou daquele corante. Às vezes ele é muito bom para o sêmen de bovino, de equino, sei lá, de outra espécie, mas às vezes ele não funciona para aquela espécie. Ou ele é capaz de interferir na estrutura daquela célula, ou ele vai dar um artefato naquela célula daquela espécie específica que
pode interferir na sua análise. Então, por exemplo, eu vou dar outro exemplo do jacaré de novo. Eu já testei umas 10 colorações para esse espermatozoide de jacaré. Dá tudo coloração negativa. Então, eu ainda não acertei qual é o corante específico, né? Então, são coisas, a gente vai fazendo tentativas. Mas a gente também, por quê? Porque nós temos muito pouca informação a respeito disso. Tá? Então, eu coloco por último aqui exatamente o uso de espécie doméstica como modelo. Então, tem algumas pessoas que elas desanimam muito rápido. Falam, não, eu testei, isso aqui é feito para ruminante, eu vou fazer, é ruminante selvagem, então eu vou fazer para selvagem. E tem que dar certo, e é isso que eu vou fazer. E, de repente, ela pode ter um resultado que não é o ideal, porque ela não procurou conhecer a fisiologia reprodutiva daquele animal selvagem. Assim, ela pegou a espécie doméstica e falou assim, você é igualzinho. Não existe o igualzinho. Né? A gente sabe que nem entre os animais domésticos, você pegar, por exemplo, um ovino com um bovino, são dois ruminantes e eles são diferentes. Tudo é diferente. Né? Então, a dificuldade que a gente que trabalha com andrologia tem dentro dos semestres. Mas, aí vem o desafio. O desafio toca a curiosidade, a vontade de conhecer. A pessoa que gosta de trabalhar com silvestre é desafiador, mas é muito interessante porque você está buscando respostas que ninguém ainda tem. Ou você está aperfeiçoando uma técnica que alguém começou e parou por algum motivo. Né? Então, por aí. Muito bem. Eu coloquei alguns exemplos aqui de trabalhos que já têm alguma coisa com morfologia semi-silvestre. Nós lá no laboratório, eu trabalho junto com o pessoal do laboratório de pesquisa e ensino de animais silvestres lá da UFRA, Lapas. Nós já mexemos lá com os cachorros do mato, com o jacaré, com o tatu canastra e com os veados catingueiro, que é nossa linha de trabalho lá mais direto. Só por aí dá para vocês verem a variedade dos formatos de espermatozoides que a gente tem. Tá? E aí eu coloquei de outros colegas, nós temos os trabalhos do Alexandre, nosso colega que está aí, inclusive, assistindo, né, que ele, lá em Mossoró, né, vocês veem, ele trabalha com cutias, cateto, tatu e coatis. Vocês veem a diferença na morfologia dessas células. Como que ele chegou a isso? Como a gente chegou a isso? Tá fazendo, não tem outra maneira. Tem aqui da onça pintada, que foi feito pelo Morato, tem do lobo-guará também, que é bem diferente também dos espermatozoides, que é o trabalho do Johnson. Do falcão peregrino, né, que é o trabalho do Santiago, que é totalmente, já um espermatozoide totalmente diferente. Tem o trabalho de capivara, da Eunice. Esse aqui é mais curiosidade, né, que não é da nossa fauna, mas o rinoceronte branco, né, lembra um pouco de polpinos. Tem do canguru, que é totalmente diferente, também ele é alongado. Do panda e do lagarto teu também, que ele é uma clavazinha. Então, são alguns, só para ilustrar mesmo isso que a gente acabou de falar, que nós temos muito que conhecer, nós temos ainda várias espécies que a gente precisa estudar, né, e que, para a gente o quê? Para a gente contribuir nesse banco de informações realmente sobre células. Muito bem. A questão, então, da andrologia, gente, ela dentro dos animais silvestres, é quase que, se eu posso usar esse jargão, é chover no molhado, falar da importância dela. Né? A grande importância é exatamente isso, gente, é a gente ter mantido esse material genético e poder quebrar essa diversidade, essa endogamia que existe, que está levando muitas espécies à extinção. Então, tem muito que se fazer, a andrologia é um espaço muito grande, e eu acho que cada profissional, a gente gosta de uma determinada espécie, ou tem mais afeição para trabalhar ou com réptil, ou com ruminante, ou com roedor, e assim por diante. Eu vou colocar agora alguns projetos que a gente encontrou na literatura que usaram a andrologia para um bem comum. Peço aqui, por antecedência, gente, que isso aqui são exemplos. Eu não consigo fechar aqui o assunto nem dizer de todos os projetos que existem, porque são projetos, às vezes, que bem disseminados e muitos colegas, às vezes, nem divulgam o que estão fazendo. Então, a gente colocou alguns aqui como exemplo, tá?
peço desculpas se eu esqueci de alguém que está aqui no grupo, ou que ficou, porque realmente eu tentei fazer uma busca o mais completa que eu pude. Mas isso aqui é apenas para a gente ilustrar. Lá no laboratório a gente tem um trabalho com preservação de sêmen de epidídimo, né? Nós trabalhamos com sêmen de epidídimo de várias espécies, a gente recebe muito animal morto lá, e nós já fizemos um trabalho, já publicamos, que fizemos congelamento de sêmen de um cervo, né, uma zama, o guazobira, né, que é o veado catingueiro. Congelamos esse sêmen, está guardado lá no nosso banco de sêmen, graças a Deus ficou excelente, já publicamos isso. Tem o nosso trabalho de jacaré, que a gente começou desde técnica de coleta, avaliação, congelamento, não tinha nada na literatura, a gente teve que lutar e aprender tudo isso aqui, tá? Já publicamos alguma coisa também, tanto com a técnica de coleta, nós desenvolvemos 3 técnicas de coleta, adaptamos algumas e desenvolvemos outras. E fizemos a parte morfológica. Eu gosto muito de trabalhar a parte de morfologia de sêmen. Nós temos o trabalho do Maurício Bravante lá em Jaboticabal, né, que ali é um centro de conservação de cervídeos. Ele tem lá o maior número de cervídeos que a gente tem no país. Ele tem lá em cativeiro e eles fazem muitos trabalhos lá com congelamento de sêmen. Ele tem um banco de sêmen bastante grande lá de cervídeos. Tá? É um parceiro nosso também de pesquisa. A gente fez uma parte do nosso doutorado lá com ele. Um dos trabalhos dele bastante interessante, eles conseguiram reproduzir em cativeiro, né, o cervo do Pantanal, né, na estação ecológica Jataí, lá em Luiz Antônio, São Paulo, em 2016, é um animal fruto de inseminação artificial. Então, foi o primeiro cervo produzido, o cervo do Pantanal, produzido a partir de inseminação artificial, feito pelo grupo lá do Maurício Barbante. Nós temos trabalho do nosso colega Alexandre, né, que está aí lá em Mossoró, que é o Laboratório de Conservação de Germoplasma. Eles trabalham com várias espécies lá também, né, tem os catetos, os tatus, as cutinhas. Então, é também um trabalho louvável que ele tem feito lá, já tem banco de sêmen, já tem muitos sêmen desses animais, desenvolveu várias técnicas, já congelou, já tem lá um trabalho muito interessante. Então, é louvável essas iniciativas. Tem o Centro Nacional de Primatas, em Ananindeu, ele é um centro mais para preservação, e eu tive um contato com eles estão começando projetos agora de reprodução para algumas espécies que estão ameaçadas, tá? Então, eles estão começando trabalhos também com reprodução agora, inclusive coletas de sêmen, mas também incipiente. Nós temos o trabalho lá em Castanhal, né, na Universidade Federal do Pará, com os primatas amazônicos, né, lá com a Sheila. Ela tem um laboratório de biotecnologia e animais silvestres, que ela trabalha com primatas. Também já são vários estudos feitos com sêmen de primatas. E nós temos alguns trabalhos, assim, que são particulares, que em convênio com as instituições. E isso, gente, eu acho que é o que mais alavanca, o que mais ajuda realmente nas nossas pesquisas é quando você tem esse apoio de algumas instituições grandes. Então, por exemplo, a Itaipu Binacional, ela tem esse refúgio biológico de Bela Vista, lá em Foz do Iguaçu, eles têm uns trabalhos bem grandes com relação à preservação de animais silvestres. E eles têm alguns casos bastante interessantes. Por exemplo, eles trabalham com as antas, que é feito em convênio com a Universidade Federal do Paraná, lá no campus de Palotina, com o nosso colega Ney Moreira, e junto com o Instituto IP e o Zoológico de Smithsonian, em 2015, eles tiveram o primeiro nascimento de uma anta em cativeiro. Então, assim, é um trabalho de preservação do parque muito interessante. Eles têm também, além desse, eles têm um outro trabalho que eles começaram agora, que também lá no mesmo refúgio, que é um projeto de preservação de sêmen e reprodução de arpias. Eles têm 18 arpias em cativeiro. Esse projeto é de 2019, é um projeto em conjunto com a Universidade Justus Liebig, não sei se é assim que fala, e o Zoológico Nuremberg da Alemanha. Então, é um projeto conjunto de uma empresa, junto com e os seus veterinários, né, eles têm um hospital veterinário, inclusive, um grupo grande de veterinários e biólogos lá no Parque da República. E eles têm também um outro trabalho, que é feito também em conjunto, tanto com a Universidade Federal do Paraná, quanto com outras federais do Paraná, onde eles usaram, desculpa, só voltando um instantinho, esse projeto com as arpias aqui,
eles inseminaram agora, porque elas não conseguiam a reprodução natural das arpias, então por isso que eles coletaram e inseminaram as arpias. Então não tem resultado. E eles têm um projeto esse projeto com as universidades do Paraná, eles inseminaram 6 fêmeas de jogatirica, tá? Também lá nesse parque, lá no Rio de Bela Vista, e com um resultado bastante interessante. Um outro projeto muito legal é da Associação da Mata Ciliar, tá? São um centro de conservação de felinos neotropicais. Esse projeto foi em convênio com o Zoológico de Cincinnati e com a Universidade do Mato Grosso. Também procura, visa né, o trabalho de inseminação para a conservação dos felinos. E eles tiveram uma grande felicidade, né, em 2019, de ter o primeiro filhote de onça pintada nascido em cativeiro. Então, foi um projeto conjunto aí que a gente vê. Tem uma associação, tem um zoológico internacional e tem uma universidade brasileira em conjunto. Esse aqui foi realmente um grande feito, um sucesso maravilhoso, né? Esse aqui com a nossa colega Regina Paz, lá da Universidade do Mato Grosso, que está à frente desse projeto, junto com a Mata Ciliar. Nós temos o Instituto Tamanduá, tá? Que agora em 2019, eles eram apenas só faziam um projeto de conservação, e agora eles começaram um trabalho com a reprodução de tamanduá-bandeira. Então, em 2019, eles começaram agora os trabalhos de reprodução também, visando exatamente a preservação da espécie, né? O Instituto Tamanduá, ele trabalha com os charnatras, né, que é o bicho preguiça, os tamanduás e os tatus, né, então o tamanduá-bandeira e o mirim, e agora eles começaram um trabalho bastante legal com tamanduá-bandeira, agora em 2019, projetos novos. Tem o pessoal da Reprocon, né, que estão montando um banco de sêmen de onças pintadas, de vida livre, né, no Mato Grosso, então um trabalho louvável também, tem o Gedson que está à frente disso aí, uma grande equipe, fazem um trabalho bastante interessante, e então são iniciativas, cada um trabalhando com uma espécie, mas estão fazendo o quê? Sempre trabalhando em prol de se manter aquela espécie ativa. Esses são alguns modelos, alguns exemplos de projetos brasileiros de sucesso. Tem muito mais, gente. Aqui eu coloquei alguns como exemplo. Eu vou mostrar alguns para vocês internacionais que eu achei bastante interessante, né? Por exemplo, esse furão do pé preto, que eles chamam, né? Era um furão americano. É um trabalho do Lincoln Park e do zoológico do Smithsonian. Eles conseguiram reproduzir esse furão que estava extinto, usando sêmen que estava congelado há 20 anos. Ou seja, esse aqui mostra que se o material genético é bem preservado, ele não tem prazo de validade, né? Quer dizer, 20 anos você conseguir produzir um animal é fantástico, sem dúvida nenhuma, e eu acho que a gente tem que espelhar nisso aí e fazer nosso trabalho legal, porque nós temos uma biodiversidade imensa para a gente preservar. Uma outra experiência interessante, né, foi em 2009, quando eles conseguiram produzir o primeiro filhote de inseminação artificial com sêmen congelado de pandas. Hoje já conseguiram, já tem vários filhotes produzidos, mas o primeiro foi em 2009. Então, para uma espécie que está quase extinta, eles conseguiram, usando inseminação artificial, então é uma coisa bastante agradável de se ver. Tem outra experiência, que é o primeiro rinoceronte indiano, que nasceu em Miami, que foi fruto de inseminação artificial em 2019, tá? Esse rinoceronte também, ele está praticamente extinto, e eles conseguiram produzir, a partir de inseminação artificial, no zoológico, na Flórida, esse filhote nasceu de inseminação em 2019. Outra experiência legal foi com os primeiros filhotes de leão de caça no Cutula, na África do Sul. Esse projeto é um projeto com a Universidade de Pretória, foi em 2018, esse aqui foram os primeiros filhotes de leão nascidos também com inseminação. Tem uma experiência com elefante, né? O primeiro filhote de elefante nascido com inseminação artificial na França foi em 2019, e em 2012, desculpa,
Então, esse nascimento, ele se deu pelo seguinte: em 2009, eles coletaram vários machos na África do Sul e distribuíram isso pelos zoológicos europeus. E na França, em 2012, eles conseguiram o primeiro nascimento de elefante usando a inseminação. Essa experiência é bastante legal também, do rinoceronte branco, né, no zoológico da Inglaterra. Esse trabalho foi feito por esse Instituto Leibniz, né, e esse zoológico da vida selvagem da Alemanha, e eles fizeram essa inseminação, e é muito legal aquilo que a gente falou. A fêmea, ela foi inseminada porque ela tinha um ferimento muito grave no pé, então ela não conseguia receber uma monta. E assim, como o número de animais, como o número de rinocerontes brancos no mundo é mínimo, eles procuraram uma saída, e a saída foi a inseminação, e produziu a cria. Então aí a gente vê quanto que a inseminação é importante, quanto que esse trabalho de andrologia, de manutenção das espécies é importante. Então você vê, no caso de uma fêmea que jamais produziria uma cria de forma natural, ela produziu filhos a partir de inseminação. Uma outra experiência foi com o rinoceronte branco também, em 2019, nasceu no zoológico de San Diego, fruto de inseminação artificial. Tem também no zoológico de Viena, em 2012, é um trabalho um pouco mais antigo, né, uma fêmea de cativeiro inseminada com sêmen congelado de macho selvagem. Então, vocês vejam que se você está trabalhando com a mesma espécie, não importa se o animal está em cativeiro ou se ele está em vida livre, a gente consegue fazer. Esse aqui eu coloquei mais como modelo para a gente ver o seguinte: eles utilizaram um animal de vida livre como doador de sêmen para ser utilizado uma fêmea que estava em cativeiro e não tinha, no momento, um macho que pudesse inseminar. Então, são experiências legais e dá para a gente ver que são modelos. Então, dá para a gente trabalhar uma série de coisas em relação a isso. Tem uma outra experiência que foi com o Grow de pescoço branco, que é o Grus vivo. Eles também tinham um problema sério de procriação, né, e o Smithsonian de Washington, em 2010, conseguiu o nascimento do primeiro filhote feito a partir de inseminação artificial. Então, vocês vejam que mais diversas espécies, inclusive de aves, a gente consegue, através da inseminação, conseguir proliferar uma espécie que, às vezes, de forma natural, é comprometida. Bem, pessoal, essas são algumas experiências, tem outras muito interessantes também no país, tá? E eu coloquei essa imagem, eu achei ela bem chocante, assim, bem interessante, que é para a gente pensar um pouco. Qual que é a responsabilidade de cada um de nós profissionais? Como que a gente pode contribuir para a gente evitar isso aí, ó, de morrer, de acabar, né? Em vez da gente ter uma onça linda bebendo água, a gente vai ter só um esqueleto. Então, o que eu posso fazer? Eu gosto de trabalhar com espécies. Qual que é a minha especialidade? Mas eu só trabalho com biotecnologia fina. Ok. Se junte a um colega que trabalha com biotecnologia básica, e vocês vão fazer um grande trabalho. Mas eu só trabalho com ruminante, eu não mexo com felinos. Ótimo, tem muito ruminante para a gente trabalhar. Então, eu acho que cada um de nós, por mais que a gente trabalhe com animais domésticos, animais de produção, eu acho que alguma coisa a gente pode contribuir. Às vezes, eu trabalho com um bovino lá numa fazenda, que o cara está matando as onças porque está comendo os bezerros. O que a gente pode fazer? Nós podemos colaborar como? Olha, vamos conscientizar o cara. Por que a onça está indo comer os bezerros? Porque está faltando alimento na mata. Se está faltando alimento na mata, é porque está desmatando, que não tem ambiente para ela, não tem mais animais que servem de alimento. Então, existe, gente, às vezes a gente fala assim, mas eu não posso fazer nada. Pode. Eu falo que isso é um trabalho de formiguinha. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue fazer um todo. Tá certo? Então, eu coloquei isso aqui para a gente pensar. Como que a gente pode contribuir? Qual que é a responsabilidade de cada um de nós? Nós somos expertises em andrologia. Aqui é um grupo de andrologia. Nós temos também estudantes, tem pessoas que estão se formando, se preparando. Mas eu não gosto de silvestres. Então, mesmo trabalhando com o outro, vamos preservar o ambiente. Se você preservar o ambiente, se você não destruir uma natureza, você já está
colaborando demais para a preservação desses animais. E, bom, para finalizar, que eu acho que eu já falei meio muito, né, o que a gente tem que lembrar, então, é o seguinte, a grande importância do patrimônio genético que nós temos. Vocês viram que nós temos mais de 12 mil espécies nesse país nosso. Isso é um patrimônio genético, gente, que o mundo não tem. Nós temos espécies aqui maravilhosas. Então, o papel de cada profissional nosso é o quê? É usar a andrologia para quê? Para a gente manter essa variedade genética das populações, para evitar, principalmente, que elas se degradem e se extinguam. E lembrar isso, que tem muitas espécies que a gente não tem sequer qualquer estudo de reprodução assistida. E que nós temos que desenvolver técnicas, aqui especificamente hoje falando de andrologia, sobre biotécnicas sempre para cada espécie. Nós temos que estudar desde conhecer a espécie, a anatomia, a fisiologia, a coleta e a avaliação do sêmen. Tá? E, finalmente, que a geração de conhecimentos e técnicas reprodutivas são primordiais para qualquer programa de conservação e recuperação de espécies selvagens. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu achei esse pensamento aqui super legal, acho que a gente fechar isso aqui. Tá? Para viver, a gente precisa da natureza, para vocês a vida. Então, vamos cuidar da natureza que a gente está cuidando da nossa vida. Agradeço a atenção de todos. Como eu falei para vocês, essa palestra ela é mais uma exposição, ela não é uma palestra técnica, porque a gente não tem muito o que discutir em relação, é mais para colocar a gente para pensar a respeito do assunto, mostrar algumas experiências e ver que a gente tem muito o que fazer ainda. E a gente conta com cada um de vocês que são expertises, dentro da sua especialidade, para que a gente faça qualquer que seja a colaboração que a gente fizer, a gente vai estar ajudando isso. E eu espero que eu tenha inspirado os colegas, né, a gostarem um pouco de silvestres. Eu digo que até 10 anos atrás, a gente não tinha acho que eu não tinha muito contato. A partir do momento que a gente veio para a UF, começou a trabalhar com silvestres, é apaixonante. Vou dizer para vocês que eu simplesmente me apaixonei. Então, assim, cada vez, a gente tem muitos entraves. Cada vez que você tem uma barreira, você dá vontade de desistir, mas aí é a hora que você levanta a cabeça e diz, vou em frente, vamos cá. Ok? Agradeço a atenção, muito obrigada a vocês pela atenção, tá? E estou à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Obrigada. Muito bem, Terezinha, muito obrigada, né? Eu queria agradecer a sua disponibilidade de ter contribuído aqui. Para as pessoas que chegaram depois, eu gostaria de apresentar rapidamente. Nós somos a Associação Brasileira de Andrologia Animal. Estamos aqui numa das nossas lives, né, das 2 lives mensais que a gente tem. Hoje a live foi com a professora Terezinha Assunção, da UFO. As nossas próximas lives tem previsão já para o dia 14 de outubro com o pesquisador Alexandre Rosseto Garcia, com o tema termografia como instrumento de seleção e clínica, que vai ser uma live fechada para a associação. A gente tem ainda temas previstos como ultrassonografia como meio de diagnóstico e seleção, manejo nutricional de touros, materiais e equipamentos para exame andrológico e morfologia espermática. A live de hoje foi com a professora Terezinha, falando sobre a importância da andrologia na preservação de espécies selvagens, e a gente tem um evento anual em que a gente discute temas também da área de silvestres e temas de várias diferentes espécies voltados para a andrologia. A nossa próxima reunião vai ser aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 23 de abril de 2021, com os nossos parceiros da Albion, Biogênesis, IMV, Casvi, Militube, Novete e WTA. Meus parabéns, Terezinha, muito obrigada. Tem diversas pessoas aqui te dando os parabéns, né? Eu estou abrindo agora para perguntas. Se alguém quiser abrir o microfone e falar também, pode ficar à vontade. As nossas lives são todas bem abertas, no sentido da gente ter oportunidade de conversar sobre o tema, né? O pessoal está agradecendo, dizendo que foi muito inspiradora, né? E realmente, Terezinha, me deu até vontade de trabalhar com animais silvestres. Eu nunca trabalhei com animais silvestres,
eu tenho uma parceria com a professora Tiara, do Reprocon, que é aqui da UFMS, né, que de vez em quando eu faço a parte de morfologia espermática lá no laboratório para eles. Mas eu nunca fui a campo e não trabalhei com coletas. A gente tem feito algumas, mais a morfologia espermática, como você, eu também gosto bastante. Eu queria ver se alguém tem perguntas, né? Até agora, muitos elogios, isso é muito bom, né? E eu queria agradecer a todos os sócios que estão presentes, aos não sócios da ABRE que estão presentes também. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, algum comentário, né, ou contribuir com alguma informação também interessante sobre o tema, está aberto aqui. Ellen, eu acho que nós temos vários colegas aí que trabalham com silvestres. Eu acho que está aqui o Alexandre, doutor Alexandre, eu chamo de Alexandre, viu? Tem pessoal, a Bel também trabalha um pouco, tem vários outros colegas aqui, a Paola, então está aberto aí para vocês colocarem também a experiência de vocês, gente. Isso aqui é um bate-papo, tá? Isso. Aqui tem a Paola, acho que também já trabalhou, né? A Laura, que está aqui hoje, trabalhou com o lobo-guará, apaixonada com o lobo-guará. Na hora que você colocou uma foto do lobo-guará, até vi o sorriso dela aparecer. Né? A Paola, eu estou apaixonada com o lobo-guará também. Com preguiça aí, queixada. Você trabalhou com bicho preguiça, Paola? Legal. E eu acho que tem muitas espécies que a gente pode trabalhar, né? O pessoal aqui do Reprocon da UFMS, que trabalha aqui na UFMS, o professor Tiara e o G, eles têm um banco de genética que estão fazendo com onça, né, usando a técnica de coleta farmacológica, e tem outras espécies também que eles têm trabalhado. E tem muitas coisas para a gente explorar, né? Eu acho que muito material genético que precisa ser conservado. Terezinha, eu queria fazer uma pergunta para quem está querendo começar com esse tipo de atividade. A grande dificuldade que a gente tem, né, hoje, para você trabalhar com material genético silvestre, você tem que trabalhar com permissão de informação no CIGEM, IBAMA, né, e uma série de outras permissões por trabalhar com material genético silvestre. E a dificuldade de você fazer estudos anatômicos, de fisiologia, inicialmente sem ainda ter habilidade de coleta desse material, né? Muitas vezes você faz parcerias e deve buscar esses animais que eventualmente tenham morrido em acidentes, ou animais que tenham sido resgatados de alguma forma. Como é que funcionou para vocês, e como é que funciona, a pergunta pode valer até para outros colegas aí, essas primeiras experiências de estudo, né, para entender a parte anatômica, para saber como funciona e fazer essas descobertas iniciais da ciência básica? Bom, primeiramente é o seguinte, todos os trabalhos que a gente tem feito, primeira coisa que a gente tem que ter é a autorização do CISBio. Então, assim, essas autorizações, elas têm que ser trabalhadas desde, quando você coloca, vou começar a fazer qualquer tipo de pesquisa. Lá no LAPAS, lá no Laboratório de Animais Silvestres, em Uberlândia, nós não temos setas. Então, todos os animais que chegam resgatados ou que chegam mortos vão para o LAPAS. E lá é onde que a gente, vamos dizer assim, eu brinco, nada se perde em relação a animais que vêm com a gente. Então, aquele animal que chega já morto, a gente já utiliza as peças dele. Então, como o LAPAS ele já tem esse convênio com o IBAMA, recebe os animais do IBAMA, e então, quando o animal está morto, já não só é cadastrado o animal à chegada, né, e qual que foi o que foi feito com esse animal. Quando é animal vivo, qualquer trabalho com animal vivo, antes de iniciar, tem que se ter autorização do CISBio, tá? Tanto CISBio, depois o Comitê de Ética, que também gostaria, que sempre entra com... Tem burocracia? O Lucas está perguntando aqui sobre burocracia. Tem muita, tá? Então, assim, não é fácil, né? A Laura falou que trabalha aqui 28 anos com lobo, então, eles restringem tudo, porque, assim, se você fala, eu vou fazer um procedimento anestésico de um animal, por exemplo, para me coletar um sêmen. Aí eu falo assim, mas quem que autorizou você anestesiar esse animal? Porque cada vez que você anestesia o animal, você
Se não aparece animal, é risco também de morte. Então, é bastante complicado. Tem muita burocracia, mas assim, se você fizer o trabalho dentro das normas, com eles, para eles, é informação que você está chegando, vamos dizer assim, é pesquisa que está desenvolvendo. Então, lá no LAPAS, o que a gente faz? Chegou um animal, por exemplo, morto. Nós temos também, aí chega tudo, chega do IBAMA, Polícia Ambiental, Polícia Civil, que resgata na cidade, animal machucado, vai tudo para lá. E nós temos também com o pessoal das rodovias, como corta várias rodovias por Uberlândia, os biólogos, eles têm que ter um grupo que resgata esses animais. Então, tudo isso é inteligente. Então, por exemplo, chegou um animal morto. Esse animal ele é aproveitado para tudo. Não vai ser taxidermizado, porque quando ele vai ser taxidermizado, ele é mantido e guardado, porque tem um sargento da polícia ambiental que ele faz taxidermização lá na UFA. Então, isso é para projetos educacionais. Mas o restante, vamos dizer assim, vistas, tudo isso é utilizado para pesquisa. Então, por exemplo, dos jacarés, os projetos que a gente faz de jacarés, a gente trabalha com animais de vida livre, a gente captura, usa e retorna para a natureza. Mas esse animal, quando ele é capturado, não é só o projeto de coleta de sêmen. A gente tem um trabalho com circulatório, um trabalho com parasitos, um trabalho com o sistema nervoso. Então, esse animal ele é utilizado para várias pesquisas ao mesmo tempo. O quanto são animais mortos, aí já é menos burocrático, porque isso já é um animal de descarte. Mas primeiro ele tem que ser, até esse animal, ele tem um cadastro que é feito, já dizendo qual foi a destinação. Então, a gente trabalha muito nesse sentido. Quando são animais vivos, todos eles, antes de qualquer projeto, a gente tira a autorização, se desvia para o trabalho, mesmo que sejam animais que estão no cativeiro. Ok, obrigada. O Alexandre quer fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, Alexandre. Opa, gente, boa noite. Oi, Alexandre, na verdade, boa noite. tudo bom? Na verdade, não é pergunta, é um comentário, né? Primeiro, parabenizar a professora Terezinha pela palestra realmente inspiradora, né? Eu achei super legal a abordagem, porque principalmente quem não trabalha na área de selvagens teve a oportunidade de vislumbrar um pouco o mundo dos selvagens de uma maneira bem geral. Então foi muito bacana. E queria também só ressaltar esses desafios que a gente tem no dia a dia do trabalho com os animais selvagens, porque, como você falou, às vezes a gente quer dar um passo à frente, mas não dá, porque muitas vezes a gente aceita o desafio de trabalhar com uma espécie que não se conhece absolutamente nada, e a gente tem que dar vários passos atrás. E aí, por isso, é necessário essa abordagem bem multidisciplinar. Eu tenho a sorte de aqui na nossa instituição, a gente tem dentro da universidade um centro de multiplicação de animais selvagens, e aí a gente tem um N relativamente considerável, e com isso a gente consegue avançar bastante dentro das espécies com as quais a gente trabalha. Mas, eventualmente, quando a gente pega animais zoológicos, o N é um problema, o desconhecimento desses animais tem sido realmente um grande problema. O modelo experimental, eu sempre falo que o modelo experimental é muito bonito para você aprovar projeto. Eu vou utilizar o cachorro, vou utilizar o gato para isso aí. No CNPq, quando a gente analisa os projetos, é lindo isso aí. Mas na prática, no dia a dia, isso é muito relativo, né? Os catetos aqui são porcos do mato, mas nada de suíno funciona para eles praticamente. Então, assim, a gente na verdade só tem desafios. Então, eu realmente quero só deixar meu depoimento de agradecer por você ter trazido essa discussão aqui para dentro da associação. Eu sou novato aqui na associação por enquanto e fico feliz de já estar presenciando esse tipo de abordagem, que é uma abordagem que faz falta também em outras associações das quais a gente faz parte. E até, às vezes, em eventos internacionais, a gente vai e falta um foco nos animais selvagens, não só na andrologia, mas de um modo geral em qualquer outra área. E é isso, né? Eu espero que um dia, aqui no Brasil, a gente possa ter uma rede de pesquisa nacional, onde a gente possa se conectar e trocar nossos conhecimentos, porque muitas vezes eu estou trabalhando com a espécie X aqui, você está trabalhando com a mesma espécie e a gente nem sabe disso, né? Então, quem sabe no futuro, através das associações, a gente consiga
chegar a esse ponto. Mas, enfim, é isso. Parabéns e eu fico muito feliz, com certeza. Alexandre, essa ideia de fazer essas lives é justamente a gente ter a oportunidade de conversar e congregar pessoas com visões que possam contribuir. E se você vier aqui na próxima Abra, você vai ver que os debates são muito interessantes e sempre tem alguém, às vezes assistindo uma palestra sobre silvestres, gente que está em outras áreas que tem contribuições interessantes para fazer. Eu acho que esse é o grande diferencial nosso aqui na Abra, é essa oportunidade, né, de conversar sobre, de uma forma mais informal e participativa, né, Terezinha? Alexandre, assim, eu fico feliz de você falar sobre isso, mas a Liby está aqui, ela é testemunha. Desde que a gente começou a Abra, a gente sempre deixou claro, assim, que não era uma Abra para reprodução, para estudar andrologia de bovinos, era de todas as espécies, inclusive selvagens. E a gente tem mantido, né, Lili? Em todas as nossas reuniões tem palestras de silvestres. Cada ano é um tipo de espécie diferente, mas isso que você falou, Alexandre, é uma coisa muito importante. Eu acho que isso aqui é um momento para isso. Por exemplo, eu não sabia que a Laura trabalhava há tanto tempo com o lobo-guará. Eu sou louca para trabalhar com esse bicho. Então, eu vou conversar com você depois, no privado. Mas, assim, essas interações, Alexandre, são muito, muito importantes. Por exemplo, outro dia que eu assistindo as suas palestras, aquela imersão que vocês fizeram de reprodução, que eu vi os trabalhos que eu estou fazendo. Por exemplo, a gente fez uns trabalhos com tatu canastra aqui, apanhamos até, mas conhecendo que a gente vai trocando experiência. Você tem uma experiência, eu tenho uma aqui, a Paula tem outra, a Laura tem outra, então a gente trocando ideias, a gente se ajuda, porque cada um tem um ponto, né, para fazer isso. Então, eu acho que isso é muito legal, viu? Eu fico feliz e é como você falou, desafio todo dia. 2 passos para frente, 3 para trás, mas a gente dá mais 4 para frente e não pode desistir de jeito nenhum, né? Ok, obrigada. A Gislaine fez aqui uma pergunta que eu acho até muito interessante para a gente delimitar as contribuições, né, de cada área na questão da conservação. Ela é bióloga, está perguntando qual é a limitação dela como bióloga para atuar na andrologia e até onde eles podem atuar. Ela não é uma pergunta ingênua, Gislaine, é uma pergunta que, na realidade, todo mundo se faz, como é que essas áreas podem interagir sem que a gente se esbarre, né, nas atuações de cada profissão. Então, Terezinha. Bom, Gislaine, é o seguinte, eu acho, como eu falei no início, aqui não existe nada que trabalha isolado. A gente trabalha em conjunto. Vocês, biólogos, trabalham muito com a área de conservação, que é uma área que está intimamente ligada à andrologia. Falar especificamente andrologia é uma área que é a prerrogativa do médico veterinário, trabalhar com andrologia. Mas não adianta só eu trabalhar com andrologia, se não trabalhar com conservação. Vocês, biólogos, trabalham muito bem com conservação. Então, aqui não existe uma pessoa, uma profissão ou uma área falar assim, eu faço tudo. Eu acho que é interdisciplinaridade, eu acho que isso aqui ajuda muito, a gente tem que trabalhar, reunir forças. E eu acho que o biólogo faz um trabalho extremamente importante. Se vocês trabalham com conservação, nós trabalhamos com a andrologia, a reprodução dos ao ambiente que ele vive, a forma que ele é conservado, a conservação do meio ambiente para que esse animal responda também ao que nós estamos fazendo um trabalho por exemplo, de uma inseminação e assim por diante. Então, como profissão, realmente a andrologia é a área restrita do meio de vocês, é muito importante dentro da conservação, que está estritamente ligado. Tá? Então, não existe, não é uma pergunta ingênua, eu acho que a gente tem que trabalhar, próximo mesmo. Eu já tive, inclusive, alunos biólogos que acompanharam meus trabalhos de jacaré e contribuíram muito, tá? Eu já tive 2 meninas. Então, assim, o biólogo, ele tem que entender que ele tem um papel primordial junto com a gente nessa conservação. A gente trabalhando dentro das nossas expertises e vocês dentro de vocês. Não sei, sem. Acho que pode contribuir também atuando na parte de biologia dos gametas, na parte de fisiologia, né, somando com as informações
dos aspectos clínicos e de conservação depois do material genético. A Maíra está perguntando aqui, quando se trata de uma espécie que é muito difícil de encontrar e muito sensível para testar meios de coleta, de que forma podemos colaborar como andrologistas? Olha, na realidade é o seguinte, a gente tem, às vezes, situações que nós, como andrologistas, nosso papel é exatamente aproveitar pelo menos o mínimo do mínimo. Então, situações que às vezes você consegue lá, sei lá, 200 microlitros de sêmen, tá? Se a pessoa não estiver preparada, ela não consegue fazer nada com isso. Mas se você tiver conhecimento das técnicas que você tem que trabalhar, você consegue, com aquele mínimo, fazer. Então, nós, como andrologistas, uma motilidade e um vigor de sêmen. Quanto que eu gasto aqui? Eu preciso de uma gota que tem X microlitros. Não, mas aí vai quase minha amostra toda. Dá para fazer com uma quantidade menor? Então, se a gente tem conhecimento, a gente faz. Beleza. Então, eu acho que nós, nessas situações, o que nós como andrologistas podemos fazer é exatamente essas espécies que nós temos mais dificuldades, são os grandes desafios nossos. Aí eu posso trabalhar, por exemplo, coloração do sêmen. Tá, eu não conheço essa espécie, não sei se dá certo a coloração. Então, eu não posso desperdiçar o sêmen dele para colar. Então, vamos trabalhar um contraste, um GIC, por exemplo. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente pode trabalhar, usar a nossa experiência para situações particulares, como é o caso de espécies que têm volumes de sêmen extremamente baixos, ou que situações que são muito difíceis se você conseguir uma espécie, por exemplo. Por exemplo, a nossa experiência com o tamanduá, o tatu da canastra, aqui foi encontrado atropelado, morto, em Catalão, aqui perto de Uberlândia, e aí eles levaram lá para o laboratório, né, a gente conseguiu recuperar, mas a quantidade ínfima de sêmen. O que nós conseguimos fazer? No máximo, conseguimos fazer as lâminas de morfologia, porque a gente não tinha conhecimento ainda da morfologia dele. Inclusive, está publicado nos anais da Abra esse resumo que nós fizemos. Mas, assim, foi uma situação emergencial e, nossa, foi a única. Nunca mais apareceu um tatu canastra para a gente. Né? Então, assim, a gente não podia perder. O animal chegou já numa situação bem ruim. E assim, o que nós vamos fazer aqui agora? Aí eles me chamaram e falaram, não, vamos fazer pelo menos uma lâmina de morfologia, pelo menos para a gente conhecer a morfologia sêmen. Mas a quantidade era tão pequena que não deu para falar assim, eu vou contar 100 células aqui para ver as alterações morfológicas. Não tinha material. Então, o que eu pude fazer naquele momento? Foi apenas fazer uma lâmina para falar assim, pelo menos eu sei como que qual que é a morfologia do espermatozoide do tatu. Então, eu acho que esse é o momento da gente tomar a decisão, assim, o que eu tenho na mão, o que eu posso fazer? Não deu para fazer tudo que eu queria? Na próxima eu faço. Mas, pelo menos, alguma informação eu já contribuí. Porque falta tanta informação ainda, sabe? Que você fica assim, o dia que a gente começou a mexer com os jacarés, como é que é um espermatozoide de jacaré? Como é que coleta sêmen de jacaré? Não tenho a mínima ideia. Como é que é um espermatozoide de jacaré? Não tenho a mínima ideia. Você tem alguma coisa em crocodilo, totalmente diferente. Então, assim, a gente foi meio no susto, né? E aí foi devagarzinho, mas levou muito tempo para a gente fazer essas morfologias. Também a quantidade, quando você consegue coletar 200 microlitros de sêmen, assim, você põe a mão para o céu, consegui. E aí tem outros problemas, porque não tem líquido, e aí aquele sêmen cola todo no frasco, e aí aquilo é uma dificuldade para você fazer. Então, assim, acertos e erros, desafios, faz cada vez que a gente coletava, fazia um tipo de análise, depois fazia outro, e é por aí. Infelizmente, tem espécies que a gente passa por esse tipo de problema, sem dúvida nenhuma. Pessoal, mais alguma pergunta? Estamos chegando no nosso final, mas ainda temos aí 8 minutos que a gente quiser fazer perguntas, né? Enquanto o pessoal aí não entra para perguntar, eu queria te fazer uma. Você falou das dificuldades quando você começou com o jacaré e não conseguia trabalhar. Como é que você trabalhou a questão da coleta, né? Não tinha informações, você foi testando, vocês estão coletando jacaré com o quê? Com massagem ou com
ou com eletrodeopulação? Como é que vocês chegaram no método de coleta dessa espécie? Bom, esse aí eu falo que isso tem uma história, né? Tudo na vida a gente tem história. Eu tinha recém-chegado na UF, e o professor André, né, que é lá do Laboratório de Animais Silvestres, chegou para mim um dia e disse assim: como que se coleta sêmen de animal morto? Aí eu falei: coleta do epidídimo. Aí ele falou assim: ah, mas o jacaré só tem um resquício de epidídimo. Eu olhei para a cara dele e falei: o quê? Jacaré? Tipo assim, o que eu mexi com jacaré? Aí ele: não, porque é o seguinte, nós vamos coletar sêmen de jacaré. Eu estou indo para o Mato Grosso, nós vamos eutanasiar um animal e eu queria coletar o sêmen dele, para você dar uma olhada. Aí eu olhei para ele e falei assim: mas jacaré? Eu não tenho nem noção. Sabe quando assim, aquele desafio assim, o que é isso, né? Aí ele pegou e falou assim: não, me explica aqui como é que então é o trato reprodutivo de jacaré. Ele me deu uma aula sobre tema reprodutivo. Aí eu falei: bom, se não tem epidídimo, é um resquício. Tem epidídimo, mas é muito pequeno, né? Na realidade, agora a gente já fez histologia, a gente sabe que tem epidídimo. Faz o seguinte, você faz você prende o ducto deferente de um lado, que o ducto deferente dele é imenso, e injeta solução salina, do outro lado lava o ducto deferente dele e traz para mim o que tiver. E a gente joga um pouco de formal salina, porque vai demorar para chegar aqui, e traz para a gente ver. Aí beleza, ele chega lá no laboratório com 3 ependófitos lotados, uma solução branquinha. Eu olhei para aquele negócio, né, botei aquilo na lâmina, vamos ver o que é isso aqui. E quando eu olhei, só tinha um gel branco, sabe? Mas que diabo isso aí? Eu falei: não, mas tem que ter mais alguma coisa aqui nesse meio. Parecia assim, só, não era célula, parecia um gel branquinho, não era transparente também não. Aí eu fui diluindo, fui rediluindo aquilo ali, e aí, de repente, quando abriu, eu achei lá um espermatozoidezinho. Era um S, a cabeça do espermatozoide do jacaré é um S, uma cauda bem longa, e assim, foi no susto, achei, beleza. Aí chamou: André, consegui, vem cá ver e tal, foi aquela festa, achamos, aí fizemos mais lâmina, coramos, né, fizemos mil coisas. Aí eu falei: ok, beleza, então agora como é que você vai coletar no animal vivo? Eu falei: no animal vivo? Eu falei: eu também não coisa. Aí a gente fez uma pesquisa que tinha uma coleta por estimulação de base de pênis feita em crocodilos, de água salgada. Os trabalhos do Joston. Aí eu peguei e falei assim: olha, André, tem essa técnica aqui, mas, sinceramente, a anatomia do crocodilo ela é imensa. Então, assim, o falo do jacaré, eles não têm pênis, eles têm falo. É imenso, então, assim, é fácil de você fazer uma massagem, né? A abertura da placa dele é muito grande, então, beleza. Aí ele falou assim: não dá para coletar isso por eletro? Eu falei assim: não tem a mínima ideia. Eu falei: não, então nós vamos para o Mato Grosso. Aí, primeira tentativa, nós fizemos por eletro, mas assim, bem empírico, tá? Ele me falou mais ou menos da anatomia, e a gente usou uma probe na época de ovinos, tá? Colocando um pouco dessa probe, inserimos ela, expôs o falo e inseriu, e demos alguns estímulos e nada. Mas eu vi que o animal não reagia. É uma coisa que nada. Aí a gente foi aumentando a intensidade. Quando a gente chegou no limite, mas pra você ter ideia, o tanto que esse bicho eu falo que é o animal mais pré-histórico que existe, é o tal do jacaré. E quando nós chegamos no limite máximo de estímulos, saiu uma pequena secreção na ponta do falo. Quando a gente pegou aquela amostra, que levamos no microscópio, nós descobrimos que aquilo ali era uma massa, mas uma massa imensa de espermatozoides. Vocês, colegas, que estão acostumados com um turbilhão 3, né, que vamos colocar que é o máximo de que chegam, quando você está muito concentrado, vocês multiplicam por umas 3 vezes o que eu vi lá naquele coisa. É a coisa mais linda do mundo. Porque como ele não tem líquido, é só célula. Então fica aquela massa se mexendo. Então, assim, foi meio no susto. Aí, a partir dessa tentativa, aí nós começamos a ajustar a probe, o local de colocação, até a gente conseguir coletar um volume maior. Então, como a gente tinha vários animais, a gente fez vários testes, e até que a gente conseguiu um volume razoável. A gente coleta lá em Jacaretinga, mas tinha um jacaré-açu que era muito grande, um animal mais velho, e a gente conseguiu um volume muito bom. Quando foi no ano seguinte, aí a gente acabou de ajustar essa técnica, e aí eu me inteirei, fui estudar sobre essa técnica do Joston,
sobre massagem de base de pênis, e aí fui aprender um pouco mais sobre a anatomia realmente do jacaré, que aí nós sacrificamos, abrimos o jacaré, e eu fui entender um pouco o que acontecia lá dentro, né, o que eu estava fazendo, e aí é muito diferente, depois que você conhece realmente o trato reprodutivo, as distâncias entre o testículo e o falo e tal. E no ano seguinte a gente testou, né, adaptamos a técnica do Johnson, que era de crocodilo de água salgada, para jacaré. E conseguimos fazer a coleta. Não é fácil. A coleta, porque eles usam o animal anestesiado, aí põe ele de cabeça para baixo, fica abaixo do animal, em cima de um estaleiro, ele fica embaixo do animal, é fácil, que vem até por gravidade. A gente faz isso com o animal só contido, nem anestesiada não é, só com tensão física. Então, assim, depois que a gente acertou a mão, hoje a gente consegue coletar bem por massagem. Mas, assim, nem sempre, nem todos os animais dão por massagem. Então, hoje a gente tem as 3 técnicas. Depois a gente fez também mais lavagem de dúvida diferente, epidídimo, já é animal aberto, então conseguimos amostras boas. E aí a gente acertou as 3 técnicas que a gente pode coletar. Na realidade, 2, né? Que uma você teria, o animal estaria morto. Né? Mas foi meio também, assim, na tentativa e erro. A Luciana Araújo está pedindo para abrir o microfone. Luciana, fica à vontade. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Terezinha, antes de mais nada, eu queria te parabenizar, muito bacana. Diferente de todos vocês, na minha área é animais silvestres. Eu falo que, por acaso, eu fiz o mestrado e doutorado com reprodução com a professora Eunice. O trabalho de capivara que você colocou aí é nosso, né? É legal. Muito bacana. E foi, assim, primórdios, né? Tem realmente bastante tempo isso. Na verdade, eu estava querendo fazer uma colocação, mas aí eu fiquei curiosa com a sua fala sobre o jacaré, e aí depois eu vou te fazer uma pergunta, tá? Eu não sei o que você prefere que eu faça essa colocação ou a pergunta. À vontade. Tá, a primeira coisa, você falou que... então, eu vou fazer a pergunta, porque eu realmente estou muito curiosa. Quando eu trabalhei com capivara, vários roedores e vários animais aquáticos, eles têm o que a gente chama de glândula de coagulação, que é como se fosse uma próstata anterior, né? E a capivara tem, assim, vários outros. A gente sabe que serpentes, elas conseguem, às vezes, fazer uma única cópula na vida e ela fica 10 anos com aquele sêmen armazenado e consegue se reproduzir sozinha, né? O espermatozoide fica viável no trato da fêmea. No jacaré, isso é a glândula de coagulação que você encontrou, que tem esse monte de secreção? Não. Você sabe? Não é? Não. A gente ficou na dúvida porque exatamente na base do pênis tem 2 estruturas firmes que elas ejetam um líquido quando estimuladas. Então, a gente ficou também curioso para saber o que era isso. Aí, nós temos um colega em Belo Horizonte, na FMG, que trabalha com a parte de histologia de trato reprodutivo de répteis. E aí a gente conversou com ele sobre isso. Ele disse que aquilo não é considerado uma glândula. E é muito interessante, porque tem animal que ela chega a ejetar um volume até grande. Uma secreção com cheiro muito forte. Mas ela não contribui nada para o sêmen. Aquilo ali é tipo uma defesa, segundo ele. Mas será que ele faz o plug na cloaca da fêmea? Não, porque a gente vê isso muito nos animais, não é? Não. Na realidade, a forma que o jacaré tem de prender a fêmea é o seguinte: quando ele entra em ereção, a glande, não sei se eu posso chamar de glande, né? A gente não dá esse nome porque é falo. Mas vamos dizer, o ápice do falo dele, ele abre, faz tipo, como, do mesmo jeito que faz nas tartarugas. Só que ele abre um pouco, então ele prende a fêmea por essa dilatação que dá no ápice do falo. Tá? Então, essa glândula que eu já até li sobre ela, porque quando a gente viu aquilo, eu achei que era uma glândula que produzia alguma coisa, mas não é. E assim, ele diz que aquilo lá tem um conjunto de células, só que às vezes secretam ou não, só que ela é diferente. Tem animal que é minúsculo, tem animal que é grande. Não encontramos explicação histológica para aquilo ainda, tá? Fizemos o corte histológico que nós fizemos, você encontra um aglomerado de tecido conjuntivo com pele em volta e tem umas células só no interior secretoras, mas não é considerado, ela não se considera glândula. É totalmente diferente do que tem na capivara.
Não, pois é. Tá, e agora, assim, uma colocação, porque eu falo que eu entrei na reprodução porque a minha paixão sempre foi animal silvestre, né? E quando eu cheguei lá em Botucatu com essa ideia, eu era mais ou menos nova, né? Eu tenho 16 anos de defesa de mestrado, né? Lá em Botucatu com a Eunice. Então, tem bastante tempo nessa área. E eu tenho contato, assim, eu sou professora da Universidade Federal de Goiás, eu estou perto de você também, já participei de banca aí com a professora André, inclusive, né? Bom saber. Eu quero conversar muito com você, Terezinha. Okay. Eu tenho, na veterinária aqui na UFG, eu fui lotada, né, apesar da minha formação em reprodução, fui lotada na preventiva e desenvolvo alguns trabalhos nessa área. E por isso, eu tenho contato com a Associação de Répteis dos Estados Unidos, eu sou associada deles lá, na Associação de Répteis, né. E uma discussão que a gente está tendo é que, assim, eu queria pedir o apoio de todos vocês que são experts na reprodução, né, é que agora o pessoal está voltando muita atenção da reprodução, não para os animais topo de cadeia, como a gente fazia há 15, 20 anos atrás, né. Toda a Associação de Zoológico Americana, ela está começando um trabalho para fazer estímulo de reprodução, de pesquisa em reprodução com os animais de base de cadeia alimentar, que são os anfíbios, os répteis, os peixes, né, porque os animais topos de cadeia, vários deles já estão, infelizmente, né, por pior que isso possa parecer, eles já estão com a extinção definida, né, a gente sabe que a gente teoricamente está passando pela 6ª grande extinção em massa, e a gente não tem mais como salvar todos, né, até pela diversidade genética, né. Então, o pessoal está voltando muito a pesquisa, começando a voltar para os animais de base de cadeia, para a gente tentar fazer aquela conservação que a senhora estava comentando, né, de in situ, tentar fazer com que a gente cresça essa população. Então, acho que seria muito bacana se a gente conseguisse sensibilizar uma grande massa, né, de cérebros dentro da reprodução com esses animais de base. A gente está precisando, principalmente anfíbios, né, é o grande apelo que eles estão tendo agora. Então, quem quiser começar algum trabalho com produção de anfíbio, acho que seria uma coisa muito bacana. E eu mesma quero conversar sobre isso depois com você, Terezinha. Se você estiver disposta, tá bom? Você tem meu contato aí, Luciana, eu agradeço, depois sempre em contato com a gente troca algumas informações, eu acho bastante interessante, eu acho esse trabalho louvável, porque esses animais de base de cadeia alimentar, se eles não forem preservados, os da cadeia superior também vão morrer. Não, com certeza. E a gente fala nas queimadas, nos animais atropelados, todo levantamento é feito nos grandes mamíferos, né, e nas aves, que eventualmente você vê. Mas a quantidade de anfíbio que vira asfalto e ninguém nunca viu é enorme. E a gente está destruindo a base da cadeia, né? Então a gente precisa, né, de produzir. Preocupar hoje acho que não é nem só queimada, né? A gente tem toda uma gama de pesticidas, de resíduos de hormônios que podem estar caindo em água, né? Em veios fluviais, em fontes de água que estão recebendo muitas vezes contaminação de solo, de material que é resíduo de pecuária. Né? Ninguém sabe como é que isso pode estar atuando em anfíbios e peixes, por exemplo. Resíduos, por exemplo, de implantes de hormônios que a gente tem usado na pecuária, muitas vezes com destino incorreto, as indústrias não dão destino correto, né? Como é que eles estão atuando na natureza? Sim, com certeza. Obrigada, viu, Terezinha? Obrigada, Eliane. Mas isso aí, que você falou, Lili, é tão importante. O professor André lá do Lápis, ele tem um trabalho há mais de 20 anos com os tracajás do Araguaia. E eles fizeram um trabalho, tem uns 5 anos, com o resíduo de pesticida na água, mostrando os efeitos na ontogênese das tracajás. É a coisa mais horrorosa que vocês puderem imaginar. Não, e a contaminação das praias do Araguaia, né? As areias ficam contaminadas e os ovos ficam lá e absorvem tudo, é exatamente isso. Né? Exatamente. Primeiro, os nascimentos caíram mais de 50% nos últimos 10 anos, vamos por assim. A gente acompanha esse trabalho porque quando a gente vai para o trabalho com os jacarés, ele faz o trabalho com as tartarugas, as tracajás. Primeiro caiu o número de postura. A postura caiu, depois o número de nascimentos caiu e a quantidade de animais com defeitos genéticos.
Gente, é horrível. E aí eles fizeram um trabalho no laboratório com 6 tipos de pesticidas agrícolas que são usados lá na região. Os efeitos foram abrindo os ovos em várias fases de geração das tartarugas. A gente vê assim, os efeitos são gritantes, desde hemorragias nos animais, desde lesão nervosa, a maioria é lesão nervosa, ou defeito genético que provocado pela coisa. Então, assim, o André tem um trabalho fantástico sobre isso aí, em cima das tartarugas. E isso, Lili, que você falou, é uma coisa gravíssima, que eu acho que é o que mais está afetando o meio ambiente, é exatamente essa questão de resíduos. Tanto os tipos de pesticidas, quanto os resíduos também, como você falou, até esses hormônios que estão caindo na natureza aí, por mau destino de tudo. Eu vou precisar muito de vocês que trabalham com répteis e anfíbios, porque a gente está começando justamente um trabalho agora para ver resíduo de hormônio, né, na natureza, em decorrência dos implantes. Então, a gente vai trabalhar com os técnicos, vendo o destino que eles dão. A gente se juntou com o pessoal da química, que trabalha com resíduo de substâncias, né, na natureza, para fazer um estudo, e uma das coisas que a gente quer trabalhar é ver o impacto que isso tem em peixes, anfíbios e répteis. Porque... Exatamente a base da cadeia, perfeito. Exatamente. Se esses resíduos forem biologicamente ativos, as empresas, e isso vai ter financiamento, inclusive, de empresa responsável por venda de hormônio para a IATF. Então, a ideia é que aí a gente comece a trabalhar uma forma de destino, nem que a empresa tenha que vir a recolher esse material. Quer dizer, como que a gente pode fazer destino de resíduo dos protocolos de IATF de forma adequada, né? Então, a gente vai estudar se está tendo resíduos, se eles são biologicamente ativos, e depois trazer isso para a solução. Então, é um trabalho grande que está saindo em parceria com a química agora, com o pessoal da área da química. Que bacana. Então, eu vou precisar de vocês, porque eu não mexo com répteis, não mexo, vou ter que aprender com vocês aí, no caso, para a gente poder trabalhar. Mas, pessoal, mais alguma pergunta? Terezinha tem milhões de elogios, depois eu vou te mandar aqui o link das mensagens, para muitos elogios, e muita gente querendo contatos. Tem até uma aluna minha, esse ano na andrologia, na disciplina, eu destinei, como está tudo online, né, cada um pegou uma espécie, tem uma aluna que pegou cobra para trabalhar, o grupo que pegou cobra para trabalhar e está aí meio perdido, precisando de ajuda. Eu vou botar o contato de vocês aí, Luciana e Terezinha, para poder ajudá-los. Fica à vontade, vai ser um prazer. E Luciana, quando puder, venha participar com a gente, que vai ser muito bom, mesmo que seja de outra espécie. Bom, pessoal, mais alguma conversa, alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer? A turma que trabalha aí com animais silvestres, se quiser contar um pouco da experiência, né, das dificuldades que tem tido, e também das soluções que tem trazido, que eu acho que isso é muito importante, né, a gente também mostrar os passos que vocês têm dado nessa direção. Ainda tem, acho que não escapou nenhuma pergunta. A Bel que fica me vigiando aqui, porque de vez em quando eu perco o material, ela me fala. Né, Bel? Perdi mais alguma pergunta aí? O André tinha falado, parabéns, Terezinha, foi muito legal. E o que é mais interessante, né? Todos que se pronunciaram aqui, inclusive eu, nós não começamos a trabalhar com selvagens, né? Nós somos levados pela curiosidade, pela pesquisa. A Jussara, que estava aqui, foi uma das grandes incentivadoras, né? Se eu hoje trabalho com felinos selvagens, eu aprendi com a Ju, né? A Tebet, acho que ela já saiu. E tive a oportunidade de conviver aí com o Alexandre, com a Luciana, todo mundo estava começando, né? Acompanhei um pouquinho do trabalho da Laura. Então, assim, mesmo a gente trabalhando, eu sempre trabalhei com sêmen, né? Primeiro com suíno, depois com cão e gato. E é muito legal a gente ter essa possibilidade de trabalhar com outras espécies e espécies selvagens, né? O André tinha falado que queria comentar alguma coisa. Eu não sei, depois ele qualquer. Não, eu até já escrevi, né?
que às vezes a oportunidade vem atrás da gente, né? Na situação que eu participei de alguns experimentos foi porque entendi um pouquinho de sêmen. Você pode analisar o sêmen de uma coral, você pode analisar de um calitrix, de um tamanduá, assim, vamos aprender juntos, né? Não dá para fugir do desafio, né? Eu acho que isso aqui é o bacana. É legal. Parabéns, Terezinha, tá? Valeu. Obrigada. É um desafio mesmo, é a hora que põe a gente no canto e fala assim, faz isso para mim, você... Quando o André colocou para mim, vamos mexer com o jacaré, eu falei assim, mas você não entende jacaré? Ele falou assim, eu falei, mas como é que vai ser um jacaré? Ele só falou para mim assim, uai, professor de reprodução, você se vira. É tipo assim, né? Aí depois, eu vou coletar sêmen de tatu. Não sei, você que é professor de reprodução, se vira. Ele só falava assim, você é professor de reprodução, se vira, né? É como você falou, né? Chega até a gente. Então, é legal. Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês, o bate-papo, muito legal. A gente está à disposição para trocar ideias e experiências, tá, com os colegas aí. Muito obrigada a todos vocês pela atenção, tá? Um abraço para todo mundo. Muito bom, gente. Muito obrigada a todos, né? Lembrando, então, que a nossa próxima live vai ser no dia 14 de outubro. É uma live fechada para a Abra, para os sócios da Abra, sobre termografia como instrumento de seleção e de análise clínica. A próxima live aberta vai ser sobre manejo nutricional de touros, ainda em data a definir. Né? Então, eu agradeço imensamente a Terezinha por ter contribuído com esse momento de debate, né? A gente brinca que na Abra a gente não convida palestrante, a gente convida gente que levanta a bola para debates. E a Terezinha abriu uma série de frentes aqui que eu achei muito, muito interessante e botou muita gente para pensar, inclusive eu, né, sobre essas questões e como que a gente pode contribuir. Eu tenho já parceiras lá na universidade que trabalham, eu vou procurar para poder me desafiar com isso também. Então, muito obrigada a todos os presentes, obrigada, Terezinha, né, e eu espero que aqui tenha aproveitado, eu vi várias pessoas, precisa conversar com isso, com aquilo, né, com fulano, com cicrano, então, que essas nossas lives sirvam sempre de encontros para novos projetos, novas pesquisas, novas amizades. Essa é uma das nossas funções na Associação Brasileira de Andrologia. Se vocês quiserem ver o que tem publicado na Abra, os anais da Abra são todos abertos, né, estão no link da associação, abra.org.br, e tem muita coisa de silvestres lá também. Então, inclusive alguns trabalhos que a Terezinha colocou. E tem trabalho da Bel e de outros colegas. Muito obrigada a todos e até a próxima. Né? Valeu. Eu vou suspender a gravação aqui. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até mais. Obrigadão.